vamos para mais um vídeo. Se gostar, já te peço que deixe o seu like e se inscreva no canal. Em campo, neste momento, no nosso All News, para que a gente possa entender. Hoje acionamos Walter Mairovich, nem é dia de ele participar conosco, mas agradeço demais, professor, por estar aqui num dia extremamente importante. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Fabíola, bom dia, Thaís, bom dia, Josias, bom dia, Sakamoto, bom dia, ouvintes. Professor, é inédito, né? É inédito, né, professor? Eu não sei se a gente pode falar isso, mas inédito. Pela primeira vez na história, o Congresso Brasileiro, num relatório, a gente não... É importante dizer ainda, gente, esse relatório vai ser votado ainda. Neste momento não foi votado, não sabemos ainda se ele vai ser aprovado ou não. Mas o relatório final pede o indiciamento de ministros do Supremo Tribunal Federal pela primeira vez na história, além do Procurador-Geral da República. O que isso representa para a justiça brasileira, professor Mairovich? Olha, em primeiro lugar, além de ser inédito, a questão é delicada. A questão é muito técnica, evidentemente, além do componente político. Mas aqui nós temos que ter cautela e muita atenção, muita isenção, que aliás é a marca do nosso All News. Então, vou fazer essa análise com isenção e tecnicamente. A gente tem que começar por um ponto. Quando a CPI teve início, ela se iniciou para crime organizado violento, como destacou o Sakamoto, aí ela derivou para a parte de crime organizado financeiro e acabou no crime organizado de togas sujas. Crime organizado de togas sujas. Pediu uma prorrogação para apurar tudo mais, porque o prazo evidentemente era muito exíguo. E o presidente Alcolumbre negou isso, aliás, arbitrariamente. Bom, essa CPI começa, e isso é importantíssimo, com suspeitos. E quando ela amadurece, cria musculatura e chega ao final, esse trabalho se materializa num relatório. E nesse relatório o que nós estamos vendo é que vários suspeitos foram transformados pelos indicativos existentes, pela prova colhida, e na visão do relator, esses suspeitos estão sendo, ou sequer a transformação deles em indiciados. Eles passam de suspeitos para imputados formais. É um passo, é uma distância entre o suspeito e o indiciado formalmente, o imputado formalmente, é uma distância enorme. O sujeito tem lá uma suspeita, uma eventual mácula, que agora se transforma em algo palpável, em uma imputação, em uma atribuição do quê? De ilícitos de qual natureza? São infrações político-administrativas. Isso quer dizer violação à Constituição, quer pelo comportamento indigno, quer pelas faltas administrativas que atentam à Constituição da República. Esse é um quadro que a gente não pode esquecer. Ô, professor, o segundo ponto... Não, nesse ponto, eu não sei se eu já posso interromper, se você prefere concluir o seu pensamento total, mas já me veio uma questão muito clara aí. Quando o senhor fala, e é muito interessante falar isso, né? Há um distanciamento enorme, né? Até eles serem indiciados na prática. Todos esses que a gente falou, claro que vamos focar nesses nomes que são inéditos, os ministros do Supremo e o Procurador-Geral da República. Houve algum tipo de exagero, na sua opinião, da parte do senador Alessandro Vieira, ou não? Todos os casos, na sua análise, cabe um pedido de indiciamento? Essa pergunta é muito boa e importante.
resposta é não. Não. Por quê? Porque os elementos, os indicativos estão aí visíveis. E levou até, atenção, levou até a população se manifestar e mostrar indignação com relação ao Supremo. Vejam que a Datafolha aponta que 55% daqueles que foram entrevistados e que dá a amostra, eles são o que favoráveis a que, ou eles estão entendendo que é caso de indiciamento e mais do que isso, que há uma responsabilidade de ministro do Supremo. Então, ele não está jogando no nada. Nós cansamos de ver todas as matérias de jornalismo investigativo, todas as informações que vieram com essas matérias, a mostrar que Toffoli é suspeitíssimo, a mostrar que o Alexandre de Moraes, pelos vínculos com o Master e com o contrato da esposa, com uma eventual, atenção, com um eventual crime de advocacia administrativa, então, que são elementos existentes. Eu só teria uma dificuldade, mas aí a regra é o indúbio em favor da sociedade, que é a regra que informa o inquérito, que é a regra que informa a denúncia do Ministério Público e que é a regra que informa a CPI. Por isso, o relator Alessandro Vieira não foi leviano. Ele tinha elementos para isso. Um ponto que eu coloquei em cima da tua pergunta, Fabiola, que vai ter a necessidade de maior apuração, diz respeito ao ministro Gilmar Mendes, que não é santo da minha devoção. E a gente sabe que o Gilmar Mendes é o grande, aspas, proprietário, dono do Supremo Tribunal Federal, é o todo-poderoso, faz inúmeras irregularidades, inúmeros atos que são muito contestados. Agora, com relação a isso, nós temos que ver bem, eu não tenho dúvida, eu vou no mesmo sentido de que do senador, mas há que se verificar, e daí a gente tem que ter um posicionamento isento, técnico, que existe um princípio constitucional do livre convencimento do juiz. O juiz pode errar, pode pisar na bola, e aí é que está o livre convencimento. Agora, o Gilmar errou, pisou na bola, ou ele tem todo um interesse de proteger o seu afilhado, que é muito... Se a gente pegar lá atrás, o primeiro escândalo do Toffoli com relação à reforma que foi feita na casa dele, por uma empreiteira envolvida em escândalo, o Gilmar foi quem arquivou. O Toffoli é o, aspas, na linguagem popular, é o queridinho do Gilmar. Até uma estátua é capaz de balançar a cabeça afirmativamente. Então, tudo isso, a necessidade de uma apuração melhor, para ver que o Gilmar, que usa a técnica, todo o seu lastro jurídico, que é gigantesco, é muito preparado, é preparadíssimo, mas também é suspeitíssimo Gilmar, na sua carreira de ministro inteira no Supremo Tribunal Federal. Eu não estou só falando do caso dos baratas da vida, casos muito mais graves. Então, mas há necessidade de uma melhor apuração. Mas, Fabiola, um ponto fundamental. É aqui que está aquilo que eu quero deixar muito claro. Diz aí, galera, se você concorda com o comentário desse comentário. Deixa nos comentários aí.